Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Então hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação que vocês fizeram ontem, né? Espero que todo mundo tenha ido bem, tenha entendido as questões e respondido corretamente. Só estudar, né? Que era bem fácil. Então na primeira questão nós tínhamos um texto ali. Leia o texto abaixo. Pegue um copo de água e pingue algumas gotas de vinagre. Em segundos, você vai ver que o vinagre se mistura com a água e fica impossível separar um do outro. Já se você colocar ali um fiozinho de óleo, verá que ele fica boiando na superfície da água sem se misturar, porque certos líquidos se misturam e outros não. Quem me ajuda a responder é o químico Breno Espósito, da Universidade de São Paulo. Ele explicou que qualquer substância líquida ou sólida é formada por partículas bem pequenas, chamadas moléculas. As moléculas ficam ligadas entre si. Quando entram em contato com uma outra substância, podem seguir dois caminhos: permanecer ligadas ou romper essas ligações para promover novas entre duas moléculas diferentes. Na prática, quando adicionamos vinagre a um copo d'água, as moléculas de água deixam de permanecer ligadas umas com as outras e vão se ligar às moléculas de vinagre. O resultado é uma mistura homogênea, ou seja, em que não se pode mais se diferenciar uma coisa da outra. Por outro lado, quando colocamos o óleo, ele permanece separado. Isso acontece porque as ligações entre as moléculas de água são mais fortes do que as ligações que existiram entre a molécula de água e uma molécula de óleo. Assim, as duas substâncias não se misturam. Então, aqui está um endereço, né, eletrônico para acesso para ver essa questão. Então, aqui diz agora, assinale as alternativas corretas. As misturas de água com óleo são facilmente percebidas, sim ou não? Verdadeira, porque elas não se misturam. Então, quando a gente coloca uma junto com a outra, a gente pode ver bem, né, qual que é água e qual que é óleo. O vinagre não se dissolve na água, por isso podemos percebê-lo facilmente quando são misturados. Errado, né? Nós vimos ali que o vinagre se mistura com a água, né? Então ele fica uma mistura homogênea, onde não se percebe qual que é quem. A areia e o óleo são dissolvidos quando misturados na água e não é possível distingui-los. Errada também, né? Porque tanto a areia como o óleo não se dissolvem na água. Quando adicionamos vinagre a um copo de água, as moléculas de água se ligam às moléculas de vinagre. Isso que está explicado no texto aqui, né? Então, correto. Na questão 2 diz assim, qual destas opções aqui pode ser considerada uma substância por não ter mistura? A água do mar? Não, né? A água do mar tem muita mistura. Água mineral, também sabemos que tem, né, vários minerais que compõem. É só vocês pegar a garrafinha de água, né, essas águas minerais, vocês vão ler o rótulo lá, vai falar de vários minerais que compõem. A água destilada, então a água destilada verdadeira, porque é a única que é uma substância pura. O ar que respiramos também não é uma substância sozinha, né? Tem vários gases que compõem oxigênio, gás carbônico e outros. A questão 3. De acordo com o que aprendemos sobre as misturas e transformações, marque as alternativas verdadeiras e as falsas. Aqui eu coloquei V para verdadeiro e F para falso, mas aqui já vem a palavra, né, verdadeiro ou falso. Em ciências, mistura corresponde à união de dois ou mais componentes conhecidos como substâncias? Verdadeiro. Então, isso é uma mistura. As substâncias sólidas não podem ser misturadas a substâncias líquidas ou gasosas? Falso, porque elas podem ser misturadas, né? Nem sempre as misturas vão ficar homogêneas, né? Podem ficar heterogêneas, né? Onde a gente pode distinguir, mas podem ser misturadas. O oxigênio, o gás carbônico e o vapor d'água são substâncias que compõem o ar que respiramos. Verdadeiro. A água do mar e o ar que respiramos são formados por uma mistura de substâncias? Verdadeiro também. A água que sai da torneira é uma substância pura, sem mistura? Falso, né? Nós sabemos que também tem muitos minerais nessa água. Principalmente quando é da torneira, porque eles colocam, acrescentam, né? Flúor, cálcio e outras substâncias também. Na 4. Separar misturas nem sempre é fácil. Pode ser um processo simples ou muito complexo. Explique o que pode ser usado para separar as seguintes misturas.
Se forem botões de plásticos de diferentes tamanhos, folhinhas de chá do seu chá, fuligem que sai com a fumaça das chaminés das fábricas e escapamento dos carros. Então, para botões plásticos de diferentes tamanhos, tem que ser a catação manual, né? Separar um a um. Para as folhinhas do chá, então pode ser a peneira. E para a fuligem que sai junto com a fumaça na chaminé de fábricas, indústrias e também nos escapamentos de carros, são usados filtros, né? Diferentes tipos de filtros. A 5. Observe a imagem. Explique o que é uma transformação química, tá? Então, transformação química é quando há a transformação de uma substância em uma nova substância com características diferentes. Por exemplo, a maçã, quando apodrece, ela se transforma, né? Há uma transformação química, porque ela vai ficar uma substância diferente do que a que compunha a maçã antes. O que é uma transformação física? Então, é quando as substâncias não são transformadas em novas substâncias, ou seja, só ocorre uma mudança na aparência. Por exemplo, o prato se quebrou, mas continua sendo formado aqui o material pelo mesmo material que era. Não mudou a substância que compõe, somente o formato. Na 7, observe a seguinte sequência de imagens. Elas mostram o que acontece com os cubos de gelo colocados em um copo de vidro, em temperatura ambiente, ao longo de um período de tempo. Agora assinale as alternativas corretas sobre o que aconteceu. Os cubos de gelo viraram outra substância com o passar do tempo? Não, né? Os cubos de gelo e a água líquida são compostos da mesma substância? Verdade, continua sendo a mesma água, né? Só o estado físico dela que está mudando. A água líquida não pode voltar a ser gelo novamente se for resfriada? Falso, né? Porque dá para fazer gelo novamente. Os cubos de gelo e a água líquida são substâncias diferentes? Não são substâncias diferentes, são compostos, né? Pela mesma substância. A água líquida pode ser transformada em gelo novamente se resfriada? Verdadeiro. Então, a B e a E. Agora diz assim, observe as duas sequências de figuras. Temos aqui a lenha, o fogo, né, que causou aqui a transformação, e aqui as brasas, né, o carvão. Aqui temos o ovo, o calor que aqueceu e cozinhou o ovo, e aqui como ele ficou agora. Então, na primeira linha, podemos observar a lenha cortada, que após acesa e utilizada para fazer o fogo, vira carvão e cinzas. Já na segunda, observamos ovos crus, que após serem cozidos mudam de cor e consistência. O que podemos dizer dessas duas mudanças em relação à mudança que ocorre quando aquecemos a água no estado líquido? Então, em relação à mudança que ocorre, né? A mesma relação que tem quando a água muda, né? Um ovo cozido não retorna a cor e a consistência do ovo cru, mesmo quando resfriado novamente? Verdadeiro. Então, mesmo que a gente resfrie ele não vai voltar a ser como era antes, né? Molinho, ele vai ficar mais endurecido, vai cozinhar. As mudanças causadas na lenha depois de queimada e convertida em carvão e cinzas não podem ser revertidas. Com certeza, né? Depois de queimar a lenha, ela não volta ao estado original. As mudanças causadas pelo aquecimento da lenha e no ovo são reversíveis? Não são. Então, essa é a única que está errada. A mudança de água líquida para vapor de água é reversível? Ou seja, o vapor da água, ser resfriado, volta a ser água líquida exatamente como era antes de ter sido aquecida? Verdadeiro. Então, aqui, ó, se tivesse uma tampa aqui na panela, esse vapor ia bater na tampa, né, que está mais fria, e ia voltar novamente para dentro da panela, né? Então, essa também é verdadeira. A 9. As transformações podem ser reversíveis. Quando que uma transformação pode ser reversível? Cite 2 exemplos. Então, as transformações são reversíveis quando elas podem voltar ao estado inicial. Exemplo, o chocolate, quando a gente derrete, no caso, e quando levado a temperatura maior, então ele volta ao normal quando resfriado novamente, né? Então, se eu aqueci o chocolate ou deixei ele no sol e ele derreteu, se eu colocar ele na geladeira ou a temperatura ambiente, ele vai
endurecer novamente. A água pode congelar se levada a temperaturas muito baixas e pode voltar ao normal se deixamos em temperatura ambiente. Então, se congelar a água, ela vai ficar sólida, mas quando eu coloco em temperatura ambiente, ela volta ao estado líquido, né? Na questão 10, quando que uma transformação é irreversível? Então, é irreversível quando não volta a seu estado inicial. Por exemplo, o ovo depois de cozido, a fruta depois que apodrece, a lenha depois que queima, né? Então, são irreversíveis nesses casos aí e muitos outros exemplos, certo? Então, um exemplo aqui poderia ser aqueles que vocês pensaram lá, que são ou reversível ou irreversível em cada questão, certo? Então, aí ficou a nossa correção da avaliação de ciências de ontem, né? Então, até a próxima aula. Beijo!